Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live mais que especial de hoje, falando sobre o assédio moral institucional. Fiquem todos à vontade. Vai ser uma live muito interessante com a digníssima professora doutora Adriana Calvo, que já está conosco aqui neste momento. Como é feliz estar nessa live com a professora que eu tanto admiro e que tanto foi uma das razões dos estudos do assédio. E para quem está entrando na live, sejam todos bem-vindos. Essa live hoje vamos encerrar o circuito de lives que a gente teve essa semana para comemorar o lançamento do meu livro sobre assédio moral laboral, que eu fiz uma análise comparativa luso-brasileira e foi muito enriquecedor. Estamos diante da professora Adriana Calvo e eu aproveito esse momento para falar publicamente e agradecê-la por ter feito o prefácio do livro. Foi de uma sensibilidade esse prefácio feito, mostrou carinho tanto por mim, como escritora, na condição de sua aluna da FGV, como o carinho que ela tem pelo tema, os estudos que ela desenvolve, como a professora nos traz um contributo maravilhoso que, inclusive, me motivou, uma das razões para que eu pudesse escolher esse tema como tema da minha dissertação, que eu tenho a alegria de ter virado livro. Quem não me conhece, eu sou a Gabriele, advogada. Fiz meu mestrado em Lisboa, do período de 2018 a 2020. E a professora Adriana Calvo fez o prefácio do meu livro. E eu tenho uma grande alegria e eu passo a palavra para a professora se apresentar para todos nós aqui. Quem não a conhece, que é muito difícil, mas quem não a conhece, para que conheça. Então, boa tarde aí a todos. Boa tarde, Gabriele. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá, também estou te ouvindo bem. Então, estou muito feliz de estar aqui também. Agradeço aí a oportunidade, o contato. Para mim, como professora, é assim, o papel do professor é desenvolver novos mestres, né? E eu fico muito contente de ter podido, durante a sua história, ter trilhado, feito você trilhar novos caminhos. Imagina ter saído do Brasil para ir para outro país, aprofundar seus estudos no assédio moral português. Isso para o professor é assim uma grande gratidão. E você sabe que não são a maioria dos alunos, né, que a gente consegue atingir esse objetivo. Então, quando a gente consegue, a gente fica muito grata também, né? Porque lembre-se, se eu hoje sou professora, é porque eu tive também meus mestres. E foram os meus mestres que também me incentivaram a publicar minha tese de mestrado, publicar minha tese de doutorado. E eu continuo com eles até hoje, né? Por exemplo, meu orientador, que é o professor Renato Clô de Almeida, da PUC São Paulo, uma pessoa que eu guardo um carinho muito grande. Então, assim, é assim essa cadeia, viu, Gabriele? Você daqui a pouco vai incentivar seus alunos que vão sair do país, que vão fazer também seus estudos. E assim essa cadeia do bem, né? Esse caminho do bem na área acadêmica. Porque conhecimento tem que ser divulgado, tem que ser compartilhado, não pode ficar só para você, né? A gente tem essa missão, eu acho que é uma missão acadêmica de divulgar o conhecimento. E então, para mim, é um grande prazer estar aqui, também ter sido escolhida para prefaciar seu livro. Sempre quando eu faço prefácio de um autor, eu entro em contato com o autor, quero saber um pouquinho da história dele, né? Porque o prefácio é algo tão especial no livro, é a primeira coisa que a pessoa lê do livro e que fica com vontade de ler ou não. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu sempre faço com muito carinho, porque eu sei o trabalho que é você publicar um livro. É um filho. É um filho que sai, né? Que você, com tanto carinho, faz nascer. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Com certeza vai divulgar muito ainda o assédio moral aqui no Brasil. Eu que agradeço, professora, porque
E até hoje, quando eu releio o prefácio, eu me emociono. Até lhe comentei que a semana passada eu reli e me emocionei, porque mostra com tanto carinho, apresentando aquele tema, apresentando o autor, o livro em si, e me deixa assim muito, muito, muito feliz, sabe? De observar que a nossa pesquisa valeu a pena, que o nosso esforço de ir até Portugal e a professora relata isso no prefácio, valeu a pena. E um tema tão importante para a sociedade que nos deixa mais feliz ainda. E E até como essa semana é a semana que você está falando aí do seu livro, você podia até, para incentivar novas pessoas que também quisessem fazer estudos fora do Brasil, contar um pouquinho, né, para o pessoal que está assistindo, para os meus alunos que estão vendo essa live e vão assistir essa live depois, é, como foi? Foi difícil entrar em contato com a universidade, escolher o curso? Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. olha, professora, eu fiquei pesquisando nos sites das universidades que eu queria aplicar minha candidatura, né? E aí eu verifiquei que onde eu fiz, que foi o Isqueté, tinha um curso que se alinhava muito com o que eu queria, que era um mestrado exatamente em Direito das Empresas e do Trabalho. Então, pegava essas duas vertentes importantes, né, para a nossa área, e eu fiquei atenta às datas, fui no site da universidade e apliquei minha candidatura no início do ano, porque as aulas lá sempre começam em setembro. Então, você coloca todos os documentos, aplica esses documentos via plataforma mesmo, né? E aguarda o resultado, vai fazer ali uma análise, uma pontuação de cada título que você tem, qualificação, uma análise do seu currículo na minha universidade em si, e colocar a classificação de todos os alunos ali que se candidataram, e você tem a primeira chamada para poder apresentar também todos os documentos, fazer o pagamento da matrícula, da inscrição, e já começa tudo no primeiro semestre. É tudo com muita antecedência, né? É uma organização muito grande. Não é Financeira e pessoal, né? muito. Então, eu me preparei durante 1 ano a 2 para organizar toda a minha família para que a gente pudesse ir juntos, que a fase de todos nós pudessem estar alinhados para a gente ir. E aí deu tudo certo, graças a Deus. O meu marido também foi para fazer um mestrado em economia e eu fiz em direito. Então, deu tudo certo para a gente. Os dois passaram no mesmo período e foi tudo maravilhoso. Ótimo, ok. Parabéns novamente. Nada, eu te agradeço, professora. Hoje, pessoal, o tema da nossa live é assédio moral institucional. A gente sabe que o assédio, quanto às motivações existentes ali do agressor, a doutrina classifica em 3, que é o emocional, o estratégico e o institucional. Como a professora Adriana Calvo tem um estudo muito aprofundado, a sua tese de doutorado foi nessa área de assédio moral institucional, e como ele é muito recorrente nas organizações, nas empresas, que é exatamente aquele que a própria empresa, a pessoa jurídica, comete esse assédio em face de uma coletividade de funcionários, a gente está trazendo esse conteúdo, esse assunto para a gente estar debatendo, ouvir da nossa doutora, professora Adriana Calvo, sobre esse assunto. E a primeira dúvida que muita gente tem, professora, é como identificar esse assédio moral institucional nas organizações. Então, para responder essa pergunta, eu vou te explicar um pouco o contexto também da minha tese de doutorado, né? Na verdade, quando eu comecei a escrever minha tese de doutorado, o doutorado são 5 anos, e a pesquisa, enquanto eu estava desenvolvendo pesquisa, escrevendo, começaram a ter vários livros sobre assédio moral interpessoal, que é o individual. E aí começou a não ter mais aquela coisa de ser inédito para uma tese de doutorado falar sobre assédio moral interpessoal. E durante as pesquisas me chamou muita atenção
o caso da Ambev, que tinha sido o primeiro caso no Brasil de assédio moral. Eles chamavam de assédio moral coletivo, assédio moral corporativo. Aí eu falei, bom, para pós-doutorado talvez seja interessante eu fazer um estudo não do assédio interpessoal, mas do assédio institucional. E aí eu comecei a procurar jurisprudência, procurar vários casos aí a respeito, e comecei a ver que o assunto realmente era um assunto muito novo ainda. A gente tinha uma tese de mestrado da PUC São Paulo, da procuradora do MPT, Adriana Reis, que tinha escrito e chamado esse tema de assédio moral organizacional, e a gente tinha, assim, pontualmente alguns artigos, mas ninguém tinha feito um trabalho de pesquisa de campo. Então, o que eu decidi? Eu falei, eu vou procurar jurisprudência, casos similares ao caso da Ambev, e em cima dos casos práticos, eu vou construir a tese. Então, diferente de outros trabalhos, eu fiz um trabalho baseado em caso prático, né? Como eu sou professora convidada da FGV Direito Rio, nossa metodologia de aula é sempre baseada em caso prático. Então, meu raciocínio já funciona assim, sair da prática para ir para a teoria. Então, eu falei, vou pesquisar, vou verificar quantos casos, isso em 2016, né? Eu falei, vou verificar quantos casos tem julgados de assédio moral institucional e quais são os principais comportamentos. E com isso eu vou construir a tese. Para minha surpresa, Gabriela, eu achei que eu ia encontrar, assim, 5 casos, 6 casos, mas na época eu encontrei, acho que foi 74, 75 casos julgados. Nossa. É um número alto. E eu fiz pesquisa como? Eu usei assédio moral organizacional, institucional, corporativo e training. Eu usei essas 4 palavras de pesquisa. E eu delimitei só tribunais regionais, então eu não pesquisei sentenças, eu queria já decisões de segunda instância. Então eu começo o meu livro e a minha tese de doutorado já trazendo as tabelas com os dados. Ou seja, quantos casos por tribunal, quais são as principais condutas. E o que eu achei muito interessante? O que eu achei muito interessante é que a maioria dos casos é concentrado em comércio e banco, ou seja, os setores que têm mais cobrança de metas agressivas, então comércio e banco. O que eu também achei muito interessante, que você não encontrava ações do Ministério do Trabalho, nem ações de sindicato, porque se eu estou falando de assédio moral institucional, a primeira expectativa que eu tinha era encontrar ações coletivas. Não, o Ministério Público do Trabalho tinha muitos taques, muitas denúncias e investigações, mas não tinha, naquela época, ação civil pública. Agora tem várias, contra o Banco do Brasil, tem várias em andamento, né? Mas naquela época ainda não tinha no MPT. E não tinha sindicato. Então, que ações eram essas? Eram ações individuais, onde os trabalhadores pediam dano moral individual, assédio moral, só que eles, ao descrever a conduta, o juiz chegava à conclusão que era institucional corporativo. Por isso que na ementa no tribunal saía como assédio moral corporativo ou institucional. E olha que interessante, o reclamante entrava com uma ação individual, dizendo, eu, João, estou sofrendo assédio moral do meu chefe do departamento chamado Flávio. E o juiz, quando fazia instrução, verificava que não era só ele que sofria esse assédio, que era o departamento inteiro. Que a prática que faziam com ele, faziam com o departamento inteiro. E as testemunhas diziam, mas isso é comum, é institucional, a empresa usa isso como política da empresa. Todo mundo aceita. Todo mundo sabe que trabalhar aqui é assim. Então, quando os juízes verificavam que não era aquele assédio moral interpessoal típico, né, da gestora Gabriela que está lá assediando a Adriana, não, é uma prática despersonalizada, institucionalizada. O juiz dava dano moral individual, em alguns casos anotava dizendo que por ser coletiva a prática, o valor tinha que ser um pouquinho maior, e acabava. Eu encontrei alguns casos onde o juiz julgava improcedente. E dizia, não, você disse que era assédio moral interpessoal individual e não ficou caracterizado improcedente. Aí, Nossa. absurdo. Aí chegava no tribunal, o tribunal revertia. E dizia, realmente, não é individual, mas é institucional, é corporativo, é training, é outra modalidade. As críticas que eu fiz na minha tese de doutorado foram
Em poucos casos, os tribunais oficiavam o Ministério Público do Trabalho, deveriam, porque se era institucional, se era coletivo, deveria oficiar. Em poucos casos, o valor arbitrado era um pouquinho maior, porque deveria ser um pouco maior, que é uma prática institucionalizada, corporativa, coletiva. E uma coisa curiosa que eu também encontrei, Gabriele, que assim, eu só consigo falar em eventos, né? Porque a minha tese já, a gente está em 2021, ela é de 2016, já faz 5 anos. É um passo tempo já, né? E na pandemia passa mais rápido ainda. Verdade. E aí o que aconteceu? O que eu percebi na época que eu achei muito interessante? Que havia poucos ofícios para o MPT, os valores eram comparados a assédio moral individual, e uma curiosidade interessante. O tribunal que tinha mais índices de improcedência, adivinha qual era? O tribunal que tinha mais índice de improcedência de São Paulo? São Paulo. Ou seja, a prática não é institucional. Se a prática é institucional, ela tem Brasil inteiro. Então, caso, assim, na época, uma empresa que tinha muitas ações eram as Casas Bahia. Então, a Casas Bahia tinha no norte, no sul, aparecia no meu quadro o Brasil inteiro. Só que a mesma prática que eles faziam lá, em cima, no norte do país, até no sul do país, chegava aqui no TRT de São Paulo improcedente. E eu falei, por que improcedente? Porque aqui o tribunal dava improcedência por falta de provas. A prova não foi robusta. Eu percebi também, e eu ainda acho que até hoje o nosso tribunal é um tribunal muito mais rigoroso para essa questão do assédio, tanto individual como coletivo. Exige provas, querendo evitar, claro, a indústria do dano moral, né? Mas, por outro lado, eu acho que fazendo com que a prova seja diabólica, seja tão impossível para o reclamante fazer essa prova, que acaba desestimulando o reclamante a buscar seus direitos. Então, foi uma coisa que eu constatei. Eu acho interessante pesquisa de campo, porque a pesquisa de campo ela te mostra dados e, através dos dados empíricos, você extrai observações, extrai conclusões. Então, essa é uma dica que eu dou para os alunos. Quando eles forem fazer ações individuais envolvendo assédio moral, se certifique se o seu caso é de assédio individual, interpessoal ou se é institucional. Se for institucional, tudo bem, você vai pedir dano moral individual, mas peça uma indenização maior, avise o juiz que é institucional, oficie o Ministério Público e, se é institucional, já tem os casos julgados, junte as emendas já na inicial, para reforçar, olha, dá mais trabalho para o advogado? Tá, vai ter que fazer pesquisa no MPT, vai ter que pesquisar outras ações, mas se já tem precedentes, coloca os precedentes para o juiz verificar. Olha, é coletivo, é institucional, já tem um TAC no Ministério do Trabalho, né? Já tem... Isso fundamenta a prova, né, professora? Inclusive, porque se é uma prática daquela empresa, se for uma empresa grande, já vai ter muitos julgados, e juntando essas emendas, esses julgados, vai mostrar que a prática da empresa é abusiva, é assediante, e aquele indivíduo que entrou com a ação individual já tem essas provas aí robustas que a gestão ali da empresa, a política dela já é cometer assédio por si só e que não mudou, né? No caso, se for reiterada essas condutas aí. Então, é maravilhoso poder pegar o assédio que é institucional. A prova, inclusive, eu acredito que se for de grandes empresas, tá certo que empresa pequena, se não tiver já alguma judicialização em relação ao assédio institucional daquele caso específico que acontece naquela empresa X, vai ser mais difícil provar, né? Ele vai ter que juntar um conjunto probatório maior, mas quando já tem precedente, facilita a vida desse indivíduo e do advogado. Claro que o advogado, como a professora falou, vai ter que fazer uma pesquisa mais aprofundada para juntar todos esses dados que eu acho que vai fazer toda a diferença. Faz com certeza. Concreto. Então, é bom se certificar antes, né?
é bom saber bem a diferença. O assédio moral institucional, corporativo, seja qual for a terminologia, que ainda não é muito bem pacificada, ele é uma versão despersonalizada do assédio. Você não consegue identificar quem é a pessoa, por isso que é despersonalizado. O assédio não está numa pessoa, está no trabalho. É o trabalho da pessoa que é colocado de uma forma assediante. Então, normalmente por meio de metas, normalmente por práticas institucionais. Então, por exemplo, durante a minha pesquisa, eu encontrei casos do tipo colocar o vendedor que não bate metas na boca de caixa, ele fica lá no caixa oferecendo para clientes produtos que os clientes não têm interesse, que é difícil de vender. Isso é uma forma de rebaixar o vendedor, chamada prática de boca de caixa. E isso é institucionalizado, ou seja, todo mundo que batia meta, a empresa fazia dessa forma. Casos como, por exemplo, da Ambev, que os vendedores que não batiam meta tinham que se deitar em caixões, para simbolizar você está morto, né? Olha lá, você está morto. Né? Embora a Ambev Terrível. a Ambev diz hoje que essas práticas não existem mais, mudou totalmente a sua cultura de corporação, né? Afirma ter práticas de compliance, mas foi condenada, né, em danos morais coletivos de 1 milhão. As práticas são assim assustadoras. Quando você vê os casos, você fala, não é possível que uma empresa pratique esse tipo de conduta. Mas temos sim. Infelizmente, e você falou durante a pandemia piorou. Eu vejo que algumas empresas se sensibilizaram, ficaram mais humanas, outras que já não eram muito humanas perderam qualquer tipo de humanidade. Então, a gente tem visto aí durante a pandemia práticas empresariais assim que são totalmente que afrontam a dignidade da pessoa humana, né? E que você fica assim chocada de ver a empresa agir dessa forma. Por exemplo, eu fiquei sabendo numa empresa aí no sul do país que contratou uma trabalhadora PJ, pessoa jurídica. Essa trabalhadora PJ estava trabalhando como gerente de marketing, 15 dias trabalhando como gerente de marketing, com cartão, com tudo que a gente sabe que é empregado, mas é pejotizado. E essa empregada indo para o trabalho sofreu um acidente de trajeto. E aí o que aconteceu? O carro capotou, perda total, acabou tendo um problema sério ortopédico, vai precisar fazer uma cirurgia. A empresa ficou em total silêncio quando soube do acidente. 4, 5 dias depois, manda a gerente de RH ir lá e demitir o empregado. Isso é uma prática que a gente recomenda que uma empresa, em cenário de pandemia, né, no momento Proceda, né? Um comportamento desse que é... Né, é uma prática de compliance. Inclusive a professora desde o início da pandemia, né? Ano passado eu acompanhei muito as lives, as palestras que a professora deu exatamente isso, o assédio moral sendo praticado em tempos de pandemia e de forma reiteradas, muitos noticiários. Teve um caso muito chocante em Campina Grande, que por conta do lockdown, os comerciantes pediram para os empregados se ajoelhar, ficarem de joelho rezando para abrir o comércio. Aí aparece a foto dos empregados de joelho, rezando na frente das lojas por imposição patrimonial, imposição patronal. Chegou denúncia no Ministério do Trabalho e falando sobre o caso. Ou seja, esse momento, nós temos um momento mais sensível ainda, porque quando as pessoas estão apavoradas, morrendo de medo de ficar sem seus empregos, né? Porque o que pode mais acontecer nesse momento, além de você perder sua saúde? O constrangimento se torna maior ainda, porque o que o patrão pedir, requerer, você vai fazer. Você está com medo de perder seu emprego, né? Então, todos os mandos dele... Eu falo, estão com medo de perder o emprego e as pessoas estão com medo... Claro, se contaminar é o primeiro medo número 1. É o primeiro medo de todos.
Segundo medo, perder o emprego. E terceiro medo, passar fome. E eu nunca vi tantas situações de pessoas passando fome. E isso é uma coisa que me preocupa muito nesse momento, que a gente vai ter um aumento da desigualdade social muito grande. Sabe, Gabriela, eu nunca vi tantos casos de em grupos, pessoas pedindo para doar alimentos. No meu condomínio mesmo, semana passada, uma mãe falou, olha, minha empregada, professor, está passando fome. Eu vou na casa de vocês se vocês tiverem qualquer coisa para fazer uma cesta básica aqui para ajudá-la. Ela confessou que está passando fome, que o marido era autônomo, pintor, perdeu o trabalho e só tem o trabalho dela. E que o trabalho dela não consegue pagar as contas. Então, assim, o momento é de muita solidariedade. É muito delicado e ainda ver o trabalhador sendo atingido por um assédio é inadmissível, principalmente em tempos de pandemia, porque, como a professora falou, já tem tantas coisas envolvidas aí. É o medo da contaminação, medo de perder o emprego, medo de passar fome e ainda ser assediado naquele momento tão assim delicado de ir para o emprego, mesmo com medo de ser acometido de doença, né? Mas, E aí a empresa precisa verificar isso para justamente mudar a trajetória do comportamento dela em relação a esses funcionários. Tem que ter uma gestão aí dessas crises, né, que ocorreram para que ela consiga dar um retorno, né, para toda essa problemática, porque ela está sofrendo também, claro, está fechada, está sofrendo, e os funcionários, todo mundo está sofrendo. Então, ela precisa saber como agir em relação aos seus colaboradores, os seus subordinados, para tentar minimizar mais e mais toda essa problemática social que a gente tem nas relações de trabalho hoje, né? então, quem me conhece sabe que eu não sou pró-reclamante, nem pró-empresa, eu sempre busco o justo equilíbrio nas relações de trabalho, sabe? A minha visão é, o papel do direito de trabalho hoje não é proteger o empregado, é regular as relações de trabalho com justiça. Então, na justiça, no caso concreto, muitas vezes é a empresa que tem razão, muitas vezes, no caso concreto, é o empregado que tem razão. Então, da mesma forma que a gente tem empresas que, nesse momento, não estão praticando o que nós chamamos de boas práticas empresariais, temos também algumas empresas que estão surpreendendo com suas posturas, como, por exemplo, foi a Magazine Luiza, fazendo treinamento para negros, né? Embora toda a discussão política, ideológica dessa questão, racismo reverso, né? Não vou entrar nem nessa questão, como o Citibank, que, por exemplo, anunciou que está fazendo de sexta-feira o Zoom Free Friday, de sexta-feira não vamos ter reuniões marcadas pelo Zoom. Eu tenho um cliente que teve 3 óbitos de funcionários na empresa. É uma empresa que tem 50 empregados e são empregados que trabalham juntos há muitos anos, no mínimo 10 anos, gente. E 3 empregados morreram. E aí a empresa comentou comigo que o clima na empresa ficou muito ruim. E que eles não estavam conseguindo superar. E eu falei, poxa, por que você não chama um palestrante que é especializado em gestão do luto para dar uma palestra para as pessoas, para motivar as pessoas, né, nesse momento? Mostraria, pelo lado da empresa, uma sensibilidade muito grande e ajudaria as pessoas a melhorar a saúde mental das pessoas nesse momento. A gerente Rangá achou super fantástica a minha ideia, falou que não sabia que existia isso. Eu falei, sim, tem pessoas especializadas, psicólogos especializados em como lidar com o luto. E foi fantástica essa iniciativa. Ou seja, as empresas têm como fazer a diferença nesse momento da pandemia. E ambas podem trabalhar juntos. Empregados também, eu vi muitos empregados também que falaram, olha, poxa, meu chefe sempre foi super solidário, agora a empresa está com dificuldade financeira, atrasou meu salário, tudo bem. Mês que vem ele paga, eu não vou reclamar. Sabe, a relação de trabalho ela tem que ser ganha-ganha. Ganha-ganha é isso, sabe? Como dizia a doutrina social cristã, a encíclica Rerum Novarum, colaborador. É um momento de solidarismo na sociedade e também de solidarismo nas relações de trabalho. Porque se empregado e empregador souberem ter diálogo social, né, e se o diálogo social também passa pelo sindicato, seria mais fácil pacificar as relações sociais. Se o empresário também, né, discutir as suas angústias, as suas dificuldades, negociar com o empregado
empregado também, olha, nesse momento a gente está precisando mais disso. Sabe uma questão que me preocupa muito, Gabriele? Pessoas que estão perdendo familiares estão continuando a trabalhar. Porque pela CLT, você tem, artigo 473, 2 dias de luto. Algumas convenções coletivas fazem 3 dias, 5 dias. Como é que fica para uma pessoa que perde um parente na pandemia, que não consegue... E tem que ir trabalhar. E tem que continuar trabalhando. E às vezes em setores, né, professora, em setores assim que é complicado você ter aquele gás em setores de vendas, em setores... Inclusive, se você for uma função, um gerente que tem que motivar ali os seus vendedores. Então, até isso, essa empresa ela precisa agir. Como agir em relação quando um funcionário seu perde um ente familiar? Será se a gente vai só aplicar a CLT? Quais serão as medidas? Vai ter o apoio psicológico, como a professora falou que essa empresa foi possível, né, fazer toda uma organização, esse apoio em relação ao luto, que hoje é o que a gente tem, né? E trazendo para o assédio institucional, a gente verifica essas práticas empresariais que, às vezes positivas, às vezes negativas, né? Em tempo de pandemia, quando é negativa, se agrava, e quando é positiva também é uma mais-valia ali, é uma coisa maravilhosa para aquele empregado, né? Que está se sentindo acolhido, está se sentindo bem tratado nesse momento delicado, né? Então, é importante falar também sobre isso. E o assédio institucional, a gente verifica, como a professora Adriana falou, que tem muito em relação a políticas de venda, né? Cobranças excessivas de metas. E nesse tempo de pandemia em que a empresa está em crise, o que ela mais quer é exatamente cobrar essas metas de forma abusiva, excessiva, sem se notar a situação que aqui está o cenário atual da realidade do mundo todo, né? E aí tem eu pesquisando mesmo, inclusive os seus trabalhos, os seus artigos, sua tese foi instrumento de pesquisa para mim. E nesse período de pesquisa, né, sobre o assédio moral em relação ao institucional, eu verifiquei que ele está muito ligado a isso, a essa busca desenfreada do lucro, né? Essa competitividade exacerbada, a esse não acolhimento em relação à pessoa do empregado, porque o que importa ali é o lucro, o que importa é fazer toda uma operação como se a gente fosse robô, a coisificação, né? Na minha tese de doutorado, eu uso a expressão empresas tóxicas. Eu digo que há empresas que adoecem, que você trabalha na empresa e você adoece, seja fisicamente ou mentalmente. São tóxicas e fazem mal à saúde. Em compensação, há empresas que você guarda no seu coração para sempre. Empresas que são mães, que fazem tudo pelos funcionários, pelos empregados. Não saem dessas empresas por nada nesse momento, né? Então, assim, é a sorte de você encontrar, né, uma boa empresa para trabalhar hoje. Uma empresa realmente que você possa contar com, não só com o respeito, a sua dignidade como pessoa humana, mas também uma empresa que seja justa, que seja séria, que é o que a gente fala hoje muito em compliance trabalhista, né? O compliance trabalhista, ele vem por quê? Está em conformidade. E uma das questões que o compliance mais ataca é o assédio moral. Ter uma política de ouvidoria, ter uma política que tenha um ombudsman. Eu falo para as empresas em treinamento empresariais, contratem assistentes sociais. O assistente social é uma profissão que a gente não vê muito e que é tão importante, que está sendo tão importante nesse momento de pandemia. Né? O papel do assistente social é uma pessoa que estuda anos para saber nesses momentos, principalmente agora nesses momentos que nós estamos de pandemia, prestar aí um acolhimento social aos trabalhadores. Então, a gente percebe que
A gente vai falar muito disso, Gabriele, nos próximos anos. Eu estou fazendo as minhas pesquisas na OIT sobre a discussão de saúde mental, sobre esse problema de surto de problemas de saúde mental que nós estamos vivendo. Não obstante a OIT ter ratificado a Convenção 190 da OIT sobre assédio e violência, o Brasil ainda não ratificou internamente. Isso é um sinal muito ruim. Sabemos que isso é um sinal que o nosso governo não está, nesse momento, preocupado com essa questão do assédio e da violência no ambiente de trabalho. E com o que está acontecendo na pandemia, eu temo que nos próximos anos nós vamos precisar trabalhar muito com políticas empresariais e políticas públicas assertivas de cuidado da saúde mental. Porque senão a gente vai ter o Ministério Público hoje já está tendo, né? Muitos colegas do MPT já dizem que recebem denúncias diárias de empresas praticando assédio moral institucional durante a pandemia e que não conseguem dar conta dessas denúncias. O judiciário já está recebendo também ações trabalhistas aí relativas à pandemia. Por exemplo, é assédio moral institucional uma empresa que se nega a oferecer álcool gel, se nega a oferecer máscaras suficientes. Imagina o pânico do empregado ter que trabalhar num ambiente sem o suporte necessário. Sem proteção suficiente. Várias ações civis públicas foram ajuizadas pedindo que material suficiente fosse disponibilizado pelo empregador. Não dá para acreditar numa coisa dessa, é muito cruel, né? A empresa forçar um empregador. É o mínimo, na verdade, para trabalhar nessas condições, é o mínimo, né? Oferecer essas condições de saúde e segurança mínimas. Mínimas, né? E que a gente tem muitos casos de assédio moral institucional que envolvem questões de saúde e segurança, que não são respeitadas. Tá? Trabalho análogo à condição de escravo, é um exemplo, né? E tantos outros casos que eu trago lá na minha pesquisa de doutorado, que você fica assim, fala, não é possível que uma empresa fez isso. Por exemplo, a Samsung tem um TAC assinado com o Ministério Público do Trabalho aqui de São Paulo por coação de empregados a beber bebidas alcoólicas. Ou seja, os empregados eram obrigados a participar de happy hours no final da semana, e nesse happy hour, os chefes coreanos, por uma questão cultural, corrigiam os empregados a beber bebidas alcoólicas, até ficar bêbado. E depois ainda tinha a condução da empresa. Isso tudo que eu estou falando está só colocar lá. Samsung, bebidas alcoólicas. A Samsung, depois dessa denúncia no MPT, que foi feito um TAC de 10 milhões de reais aqui em São Paulo, um dos maiores TACs aqui do Ministério do Trabalho da segunda região, acabou divulgando que hoje a sua política é uma bebida até as 9 da noite, uma vez por semana, só. Para evitar, porque a empresa pode acabar incentivando o alcoolismo crônico. Exatamente. E coagir aquele trabalhador que não faz uso da bebida alcoólica a fazer uso da bebida alcoólica é mais do que assédio. Tem aspectos criminais, né? Tem aspectos criminais que foram feitos por estudos sobre esse tipo de comportamento. E assim, durante a minha tese de doutorado, os casos que eu pesquisei, eram casos assim que você fala, não é possível que isso aconteceu dentro de uma empresa, né? Por isso que eu uso a expressão empresas tóxicas. Empresas cujas políticas institucionais adoecem, né? E assim, o caso mais paradigmático para mim foi a France Telecom, na França. Não sei se você chegou a ver esse caso da France Telecom. Sim, vi. Dos suicídios coletivos, né? Agora, eu já nem sei o número atual, né, de casos que ocorreu. Eu mencionei no livro também, e eu acredito que até então, 30, na época foram 30, alguma coisa assim, salvo engano, eu coloquei no livro esse dado. Uma conta, né? Foi a vontade daquele trabalhador de viver por conta da situação laboral era inquestionável. De assédio moral institucional, porque a empresa foi privatizada na França. Como eles ratificaram a Convenção da OIT sobre despedida arbitrária sem justa causa, não poderiam demiti-los sem justa causa e eles queriam enxugar a empresa. O
que eles usaram como ferramenta para enxugar? Vamos fazer pressão psicológica, administração por estresse, os empregados vão pedir demissão. Só que ninguém Sim. imaginava que as pessoas iriam adoecer e elas Ao prefeririam ponto de se suicidar, né? preferir tirar sua vida do que pedir demissão de uma empresa que trabalhou a vida inteira. Foi o Né? caso mais impactante. Não, e você viu que na França, que eu achei muito interessante, que os gestores, os diretores estatutários da época e os diretores presidentes foram responsabilizados na esfera criminal por homicídio. Por homicídio, acho que culposo. Eu não acompanhei agora recentemente como é que ficou essa questão, mas para mim é o caso mais de paradigma mesmo que a gente pode usar, até que ponto o assédio moral institucional pode chegar. Porque qual é o ponto mais grave? Levar um adoecimento mental que chegue a causar um suicídio dentro da empresa. E segundo, a responsabilização dos administradores pelos atos praticados durante aquela gestão. Que aí, responsabilidade criminal, pessoal. Né? Então, Exatamente. E a função é um exemplo, é um case a ser estudado. Sim. E a função que a gente está debatendo e informando aqui aos colegas, né, sobre a existência desse tipo de assédio institucional extremo aí que leva uma coletividade de trabalhadores ao ponto de querer tirar sua vida, ceifar sua vida, sua própria vida, é mostrar que às vezes a empresa, claro que tem empresas maravilhosas e tem empresas que às vezes até nem sabem que aquele poder de direção excessivo é um abuso, é realmente um abuso. Ela acredita que está realmente só exercendo o seu poder de direção. Então, como advogados, operadores do direito, inclusive gestores, se estiverem presentes, é importante a gente realmente ter muita ciência das consequências que o assédio pode trazer no ambiente organizacional para a sociedade como um todo, para a família dessas vítimas, para o governo, inclusive para o governo, né? Que tem que dar todo o amparo ali para a própria vítima em si, para a própria empresa que perde e que a sua reputação fica realmente questionável, e não é só isso que a gente fala, isso é o de menos, né? Na verdade, são várias consequências ao redor da conduta assediante que traz para a gente falar assim, é preciso observar, é preciso dar atenção. Vamos conversar sobre esse tema, a empresa tem que ser uma das pautas dela. Vamos ver aqui se nossas políticas, se a gente está excedendo o nosso poder, porque era até isso que a gente estava debatendo e conversando, como vários exemplos de práticas ali, né, de abuso de poder de direção, cobranças de meta, até a gente vê decisão que até aquelas exercícios motivacionais de manhã cedo, que traz vexame para aqueles colaboradores logo cedo, é assédio moral. Eles não querem participar daquilo, eles não querem cantar aquelas músicas, eles não querem estar ali naquele contexto e a empresa obriga a participar. Ou seja, era para ser um ato prazeroso, de motivação, mas é um momento que eles não queriam estar, que eles são constrangidos, que eles ficam com vergonha. E temos casos disso, eu até coloquei no livro também. E a professora também mencionou sobre esses tipos de julgados, né? Eu acho, sabe, Gabriele, que assim, a gente está já no finalzinho da nossa live, que todo Sim. mundo aí nos ouvindo, uma das coisas que eu queria, sabe, Gabriele, ainda fazer esse ano, era fazer um movimento de acadêmicos, líderes, advogados, talvez até pela OAB, né, que eu faço parte da Comissão de Direito e Trabalho da OAB, de a gente discutir a Convenção 190 da OIT. Eu vejo uma luz no final do caminho com a aprovação dessa convenção. Porque a Convenção 190, ela não trata mais do assédio de forma estanque, como a gente faz aqui no Brasil. Não é só o assédio moral, o assédio sexual, a discriminação. A Convenção 190 fala violência e assédio. Assédio, ela define como sexual, moral, discriminatório. Ou seja, ela trata como conceito único. Tudo. E a violência atrelada a esse assédio.
E Eu também comentei, e o que eu acho mencionei no livro. que a Convenção 190 fala que, inclusive, o ato único pode configurar assédio. Totalmente diferente da nossa jurisprudência no Brasil, que quando o ato é isolado, é único, se construiu doutrinariamente que isso não é assédio moral. Que é só o dano moral simples, né? Você comentou até comigo que na sua banca de mestrado lá em Portugal, que eles são até mais avançados nesse estudo, eles também afirmaram isso, não foi? Foi. A professora lá, a professora Isabel, que ela tem vários livros sobre assédio, inclusive os pesquisadores antigos, os primeiros ali que na década de 80, 90, que falaram do assédio, sempre a Mary France e o Lehmann sempre falando que ele é condutas reiteradas. Inclusive é assim que eu me comporto no livro, mais uma visão mais olhando assim mais à frente, isso, mais à frente é exatamente isso. É o assédio sendo grave, um ato isolado, já configurar o assédio moral, que era o que a professora da minha banca entendia. E que falaram, e ela falou que esses pensadores antigos já estão para trás e que a gente precisa evoluir. E é isso que a professora falando de grupo de estudo, né, das OIT 190, seria importante juntarmos realmente profissionais, operadores, advogados, juízes, promotores, defensores, para que a gente faça um grupo de estudo exatamente no assédio e a Convenção 190 trazer essa evolução para o país. O que é que a gente pode trazer de benefício, como a gente tratar, já que a gente não tem norma que trata do assunto, né? Ela é muito evoluída. Muito boa. E assim, que eu acho fantástico, eu escrevi um artigo sobre a Convenção 190 no site no Código do Direito, e vocês podem até encontrar no meu site mesmo, www.calvo.prodprofessora.br. No meu site eu tenho 2 artigos que eu falo, um da Convenção 190, falando o que muda para o Brasil se a gente ratificar, e um outro artigo fazendo uma Professora, eu acho que eu não estou lhe ouvindo. A senhora ficou sem som. E o meu tá tranquilo? Estão me ouvindo? Eu acho que foi a conexão da professora. Ela saiu, deve entrar. Alguma coisa aconteceu lá, ela deve entrar. Ou não. Vamos aguardar um pouquinho. O meu está bom, né? Caso ela não entre, a gente encerra. Aí tá aí. Ela entrou. Mais um pouco ela já... Pronto. Oi, eu caí. Pronto, agora Eu caí tranquilo. no finalzinho, né? Tinha que pelo menos falar tchau para vocês. Vi tanta gente Pois é. assistindo a live. Até minha sogra, eu vi que entrou aqui para assistir a live. E seus alunos da FGV Meus Belém, alunos, viu? eu vi o Lauro, você é imbatível, Lauro, como você consegue acompanhar tantas lives. Fantástico, um abraço para você. E tanta gente querida aqui que não dá para citar todo mundo, mas fica aqui nessa reflexão, Gabriele, que a gente precisava trazer todos os estudiosos desse tema num evento conjunto
e a gente discutia aí de fazer um manifesto a favor da ratificação da Convenção 190, né? Nesse momento de pandemia, ela está sendo muito necessária. Não é só Sim, falar em direito à hora extra, direito ao salário, direito às férias, direito à saúde física e mental, direito a vocês trabalhar num ambiente que não seja tóxico, e você possa trabalhar e não tenha os seus direitos fundamentais violados, né? Direito à honra, ao nome, à imagem, exatamente. são tão importantes quanto você pagar o salário em dia, né? Então a gente não pode se esquecer disso. O direito ao trabalho ele não nasceu somente. Eu sei que no início o principal era garantir esses direitos que a gente chama de direitos específicos, como férias, 13º, fundo de garantia, mas também é muito importante reconhecer os direitos não específicos, como honra, imagem, e todos esses outros ligados à dignidade da pessoa humana. Afinal, não somos robôs, somos pessoas que, ao trabalhar, o que a pessoa quer ao trabalhar? Ela quer ser feliz, né? É isso. O que as pessoas querem? Trabalhar num ambiente bom, que seja reconhecido, que seja feliz. Eu fico tão contente quando eu vejo alguns empregados que falam: nossa, essa empresa é como se fosse a minha casa, a minha família, amo o meu É tão trabalho. maravilhoso, né? A saúde dele é outra, E, desse trabalhador. E com a família, e com os amigos, e com o trabalho, tudo muda, tudo é mais positivo para todos, né? É e tão ao maravilhoso contrário, essa relação sadia. E ao contrário, é tão triste quando você vê um trabalhador falando ganho bem, meu bônus é bom, meu ganho financeiramente, meu trabalho é excelente, mas eu não sou feliz com o que eu faço na minha empresa, o desrespeito é geral, é gestor gritando com um colega na frente, na frente um do outro e ninguém fala nada. Aí eu fico O aqui, clima é pesado, né? o clima é pesado, aí eu fico aqui enquanto eu posso, enquanto não aparece algo melhor. E uma coisa muito interessante que a gente está no finalzinho aí da nossa live, que eu admiro na geração dos milênios. Os milênios, eles têm uma outra forma de ver o trabalho. Eles muitas vezes preferem ganhar menos, mas trabalhar num lugar ou numa empresa que eles admirem. Então, eles têm muito mais essa filosofia de não, eu não vou aceitar trabalhar numa empresa que não é, do ponto de vista ambiental, sustentável. Não, eu não vou trabalhar numa empresa que tem denúncia de combate ao trabalho escravo. E esse tipo de filosofia que a gente tem que ter, né, pensando no capitalismo colaborativo, que é aquela empresa que pensa não no seu lucro imediato, em ter muito lucro, por exemplo, em um ano, mas pensar em ser uma instituição que, do ponto de vista social, permaneça ao longo do tempo, exercendo sua função social da propriedade, função social do contrato de trabalho, a longo prazo, 10, 20, 30, 40 anos, tendo o seu nome reconhecido como uma instituição séria, né, uma instituição que as pessoas têm orgulho de dizer: eu trabalho nessa empresa, eu visto a camisa dessa empresa. E isso eu acho que é o que todo empresário deveria almejar, né? Não somente lucro, porque o lucro, o empresário perde um dia e ganha o outro. Essa pandemia a gente viu pessoas perdendo dinheiro na Sim. bolsa de um dia para o outro, perdendo tudo. E o seu nome? E a sua imagem, a sua honra? Isso vale para a empresa também, não é só para a pessoa, não. Isso vale E para a a empresa cultura que também. é desenvolvida ali na empresa, né? A cultura organizacional dela, que faz a diferença em todo o campo social, porque ela repercute positivamente tanto para os seus funcionários, como para os consumidores, como para aquelas famílias, todos os que relacionam com aquela empresa. Então, a importância, a função social daquela empresa, se ela souber aplicar, fazer valer de forma correta e adequada, ela faz toda a diferença na sociedade, com toda certeza. E ela vai E trazer lucros, ela vai trazer lucros, porque ela vai. consequentemente, vai ser uma O consequência. consumidor ele vai querer consumir daquela empresa que ele tem orgulho. Por exemplo, a estratégia de marketing da Magazine Luiza foi um sucesso do ponto de vista econômico, de ter feito treine para negros. A gente ouviu muitas pessoas negras dizendo: agora eu só vou comprar a Magazine Luiza, né? Se sentiu valorizado. Então a gente tem que pensar que hoje as pessoas querem isso. Elas querem valorização pessoal e respeito. São aceita, né? Ninguém mais aceita ser desrespeitado como pessoa humana, né? Então, eu Com acho que certeza.
esse é o caminho a ser trilhado, né? Mesmo no momento onde o STF recentemente tem proferido algumas decisões que tem demonstrado, né, um outro um outro fim para o direito do trabalho, uma outra finalidade, eu ainda acredito nessas empresas sérias, nesses empresários sérios que têm essa visão de que eles não estão numa empresa somente para buscar lucro. Eles podem almejar seus lucros também, mas que eles também têm esse papel a ser desenvolvido na sociedade, né? Acho Sim. que é fundamental. Eu estou vendo que a gente já está encerrando aqui, né? Sim, e a gente vai transformar isso, porque eu acho que nosso papel também é desafiador e a gente consegue sim conversar com aquela empresa e transformar a cultura dela, a mentalidade dela, ela vê em outro viés, que não é só a busca desenfreada e a qualquer custo pelo lucro, porque esse lucro não vai ocorrer se ela agir dessa maneira, entendeu? Com outras coisas negativas operadas por ela. Então, eu acho que é o caminho da gente evoluir. Nós temos um caminho longo ainda a seguir, mas estamos fazendo, estamos percorrendo esse caminho. E eu amei a ideia do grupo de estudos para a gente estar com essa pauta, sim, cuidar desse aspecto. No mês que vem vai ser um mês de combate nacional, né, ao assédio, é um mês muito importante, o mês de maio. E eu agradeço pela sua contribuição, professora, de falar sobre esse tema maravilhoso e que foi um dos motivos, uma das razões. Nos meus estudos foi do que eu pude estudar mesmo aqui no Brasil, né, que eu fiz análise comparativa, e os seus trabalhos, os seus artigos, os livros me ajudaram muito a construir a minha dissertação do ponto de vista do Brasil-Portugal. E foi maravilhoso. E vamos juntas nessa, né? De levar esse conteúdo, de levar o assédio, de levar para as empresas a conscientização da sociedade em geral em relação a esse problema, como em todas as lives que eu fiz essa semana, é um problema de todos, não é só da empresa, não é só da vítima, da família da vítima, do advogado que vai defender ou vai levar em juízo, é um problema de toda a sociedade. Te agradeço muito por estar conosco, compartilhando tantas reflexões, tantos conhecimentos com todos nós aqui. Eu acredito que foi uma live enriquecedora para todo mundo que participou, e vai ficar salva quem quiser assistir depois, né? E maravilhoso mesmo. Um beijão. Um E abraço muito obrigada. para todo mundo que participou aí. Foi um grande prazer, viu? Tenha uma semana abençoada. Um grande abraço, professora. Beijo a todos. Obrigada, gente.